Boa noite, meus amigos. Hoje faz um tempão que eu não faço uma live aqui, então hoje nós vamos começar essa live com um rufar de tambores. Pronto, agora sim, de novo. Agora sim, de novo, 3 vezes. É isso aí. Vamos iniciar nossa live com rufar de tambores, porque faz um tempão que eu não venho aqui fazer live. Eu sei que pode ser que não venha ninguém me assistir, não tem nenhum problema. O importante é que essa live fique gravada e que você tenha a oportunidade futura de assistir. Se você está assistindo ao vivo ou gravado, não importa. O importante é que você veio aqui assistir essa live, porque ela tem um conteúdo, cara, excepcional, muito bom mesmo. Olha quem fala, né? A modéstia, né? Mas eu quero falar muito sobre isso, sabe por quê? Você viu o título dessa live? Então, cara, é um título meio assim que assusta um pouco as pessoas, né? Assusta um pouco as pessoas, porque fala, pô, o que esse cara tá falando isso, né? Por que o híbrido clássico é uma opção antieconômica? Que coisa maluca é essa? Todo mundo está cansado de saber que híbrido é o melhor carro possível, porque o Brasil não tem infraestrutura, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, porque é econômico, porque não. Será? Será que é isso mesmo? Vamos ver? Está a fim de ver, mas com fundamento? Eu te mostro. Mas é com fundamento, tá ok? Com fundamento para valer. Então, pessoal, vou começar aqui colocando os meus slides e nós vamos conversar então sobre essa história de híbrido. Vale a pena? É econômico? Realmente funciona? Até pode funcionar, mas realmente é econômico? Será? Será que não é? Será que é? Não sei. Vamos ver com fundamento? Então vamos lá. Vamos começar vendo com fundamento. Então, por que o híbrido? Olha isso, cara, já de cara nessa tela, né? Por que o híbrido clássico é uma opção antieconômica? No mínimo, isso. Eu estou falando no mínimo, você vai entender por quê. No mínimo, ele é uma opção antieconômica. Ah, daí você está brincando. Não sei, vamos aprender? Vamos ver se realmente ele é ou não? Se isso aqui é uma grande bobagem? Eu estou aqui sem fazer live há um bocado de tempo já, vocês sabem disso, né? Você que está inscrito no meu canal, não tem muita gente inscrita ainda, porque eu fiz algumas lives e parei. Sabe por que eu parei? De tanto escutar besteira, cara, de tanto assistir YouTube e ver quanta bobagem, cara, se falou sobre, cara, sobre carro elétrico, sobre híbrido, sobre um monte de coisa. Até fiquei perdido aqui, que até tirei o óculos, pus o óculos, né? Mas, cara, eu vou ficar sem óculos. Pronto, é mais fácil para mim para falar, eu enxergo bem, dá para tocar. Então, veja bem, presta bastante atenção nisso. No mínimo, mas por que eu pus no mínimo aqui? Eu já estou afirmando isso? Não, eu não posso afirmar isso. Eu tenho que ver daqui para frente se a gente vai poder afirmar que ele, no mínimo, é uma opção antieconômica. É, é isso. Vamos para frente, então. Olha lá. Vamos ver. Por que o híbrido clássico é uma opção antieconômica? Na verdade, essa é a pergunta dessa live. Está faltando ali o quê? Uma interrogação. Então, vamos antes de mais nada, eu acho que para falar de híbrido, a gente tem que entender esses tipos, né, de veículos, né? Os tipos de veículos, os conceitos-chave que existem por aí, para que a gente possa entender, porque você sai daqui dessa live, ou você sai de qualquer outra live, e vê lá uma sigla num carro híbrido e não sabe o que é. Então, vamos mostrar aqui, ó. ICE, motor de combustão interna. Motor térmico convencional,
e com baixa eficiência energética. Ô, louco, Adail, motor de combustão térmica com baixa eficiência energética. Você tem ideia de qual é a eficiência média de um motor a combustão térmica? Não chega a 40%. Eu diria que quando instalado no carro, vai sobrar aí uns 20% de eficiência. Ou seja, 80% da gasolina que você põe ali, vamos dizer assim, grosseiramente, não serve para nada. Só serve para gerar calor, barulho e atrito, né? Quer dizer, o atrito gera o barulho e o calor, e mais a explosão gera o barulho também. Então, é para isso que serve 80% do seu rico dinheirinho, ó, aqui do bolso, que você está colocando no tanque do seu carro. Essa é uma realidade, tá? Então, dentro dos tipos de veículo de conceito chaves, nós temos o ICE, que é com motor a combustão interna, é o carro normal que você tem aí hoje, tranquilo, tá? Depois nós temos o BEV, que é o BEV, veículo 100% elétrico, tração exclusivamente elétrica, alta eficiência e baixa manutenção. Alta eficiência, só para você ter uma ideia, tem motores elétricos que têm até 90% de eficiência. Só para você ter uma ideia. Vamos tirar 10% dos 90%, que são os atritos normais aí, então vai entregar lá na roda por volta aí de uns 80% da potência. É bastante, é uma grande eficiência, né? É uma eficiência muito boa. HEV e PHEV são veículos híbridos, diferente do anterior, que era elétrico, e do outro, primeiro, que era a combustão. Então, quando você vê geralmente são SUVs, né? São carros maiores. HEV ou PHEV, você já sabe que são híbridos. Então, o que é um veículo híbrido, entre aspas, né? Ele tem um motor térmico mais um motor elétrico. Então, assim, raciocinando rapidamente, ele tem dois sistemas propulsores completos no mesmo carro. Você concorda comigo? Não tem nem dúvida, né? São dois propulsores completos no mesmo carro. Poxa, mas pensando assim, podiam ser dois carros, né? É, podiam ser dois carros. Olha que interessante. É bom para pensar, né? Bom, então aí a gente já começa a entender que híbrido não é meio elétrico. Não, não é carro meio elétrico, é conversa. Ele é um carro a combustão completo com um sistema elétrico completo agregado. E esse ponto é fundamental para que todo mundo entenda realmente o que está acontecendo, tá certo? Isso é importante. Então, veja bem, hoje a gente vai analisar de forma técnica, econômica e lógica o conceito de carro híbrido, tal como ele é apresentado hoje pelas montadoras, né? Ou vamos repetir. Hoje nós vamos analisar de forma técnica, econômica e lógica o conceito de carro híbrido, tal como ele é apresentado pelas montadoras atualmente. Vamos falar hoje, porque parece que hoje é hoje. Não, é atualmente, é na atualidade. Ou seja, olha só, bateria pequena, baixa autonomia elétrica e um motor a combustão de razoável capacidade cúbica, geralmente entre 1,0 e 2 litros. E a pergunta que eu quero responder hoje é muito simples. Esse tipo de híbrido é realmente uma solução racional ou apenas uma solução bem empacotadinha, bem embalada de marketing, tá? Minha tese é direta e eu já coloco claramente desde o início. Para a maioria dos usuários, o híbrido clássico é antieconômico, me desculpem, desde a compra, passando pelo uso até a manutenção. Ele é antieconômico não por acaso, mas por causa da sua complexidade estrutural. Então, antes da gente falar de números e exemplos, vamos alinhar, então, alguns conceitos básicos, tá ok? Alguns conceitos básicos
para que todo mundo entenda, porque sem isso o debate vai ficar confuso. E essa confusão, mais uma vez, ela, cara, ela é intencional. Você percebeu? Ela é intencional. Se você não sabe todas as siglas que eu já falei para você, vai ficar confuso para você. E é interessante que fique confuso para você. Porque aí você vai lá e compra e não sabe o que está comprando. Então é muito importante a gente entender isso. Então vamos alinhar mais uma vez a nossa linguagem aqui. ICE é motor de combustão interna tradicional. Para isso, a gente volta o slide aqui, ó. Vamos começar de novo, porque eu quero deixar muito bem alinhado isso aqui. Então, o ICE é motor de combustão interna tradicional. É um motor térmico clássico movido a gasolina, etanol ou diesel. Ele tem baixa eficiência energética e alta complexidade mecânica, mais de 2.000 peças. BEV é um veículo 100% elétrico, tá? Então, veículo 100% elétrico, ele se move exclusivamente por motor elétrico, alimentado por bateria recarregável na rede. É simples mecanicamente e muito eficiente energeticamente. Agora, a atenção nossa se deve a esse ponto central aqui, que é o próximo slide que eu já falei no início, para não ficar estranho agora. Então, ó, HEV e PHEV são veículos híbridos. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Eles não substituem o motor a combustão. Eles acumulam um motor elétrico sobre um carro a combustão completo. Ou seja, híbrido não é meio elétrico. Híbrido é o resultado de dois sistemas propulsores completos dentro do mesmo veículo. Olha isso, pessoal, tá? Então, cara, com isso em mente, né, vamos ver como que esses híbridos eles são vendidos, tá? Tá aqui o slide para você. Eu acabei de falar no slide, esqueci de mudar, mas está ele aí, tá? Isso é fundamental para a gente entender o que vem depois. Então, como esses híbridos eles são vendidos, tá? Eles são vendidos assim, ó, presta atenção. Quando alguém diz, tá? Vamos dizer assim, espera um pouquinho, deixa eu pensar aqui para tentar explicar isso aqui para você, tá? A gente já alinhou tudo direitinho, tá? Vamos ver agora como é que eles são vendidos. Quando alguém diz carro híbrido, vou explicar direitinho agora. Ele pode estar falando de duas coisas bem diferentes, tá? O HEV, que não é plug-in, não carrega na tomada, não recarrega na tomada, e a autonomia elétrica é mínima, às vezes é simbólica. Então, aqui, nós voltamos outra vez neste slide aqui. Então, a gente está falando de HEV, a gente está falando de um negócio que não é plug-in, ou seja, você não consegue ligar na tomada para carregar. A autonomia elétrica é desse tamanhico aqui, às vezes é até simbólica, como alguns carros japoneses, por exemplo, tá? Como, por exemplo, esse novo carro da Toyota. A autonomia elétrica, então, é minúscula, praticamente simbólica, né? Literalmente simbólica. Já o PHEV, que você está vendo aí no slide, esse é diferente do HEV, porque ele pode recarregar na tomada, mas a economia real não depende disso, meu amigo. Depende totalmente do hábito do usuário. Se ele não carrega, o carro vira um carro com um motor a combustão, mas é um carro pesado, que carrega bateria eletrônica morta, tá? Fora o peso dos ocupantes, tá? E temos ainda o Mild Hybrid, ou MHE.
MHEV, que eu nem sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui. O MHEV. Então, o MHEV, cara, deixa eu ver se eu coloquei aqui em algum slide. Ah, tá aqui, ó. Nesse slide está separado. Então, eu falei do PHEV e aqui o MHEV. O que que é o MHEV? O MHEV, ou MEV, né, se você quiser chamar assim, nem sequer traciona sozinho. O motor elétrico apenas auxilia. O ganho real é minúsculo, é pequeno. Embora o marketing seja enorme, né? A solução do mundo. E aqui fica claro um ponto fundamental dos híbridos. A economia do híbrido não está no carro, a economia está no comportamento do usuário. Quando eu falo economia, não é sobre autonomia, é economizar para ganhar autonomia, não, é economia dinheiro mesmo, tá? Sem recarga, porque esse aqui, se você, o híbrido de um modo geral, se você não recarregar, não tem esse milagre físico aí maravilhoso que todo mundo pensa, né? Então, a economia do híbrido não está no carro, está no comportamento do usuário. Não tem recarga, não tem milagre, meu amigo. Esqueça, tá ok? E então, veja bem, vamos olhar para dentro do carro e vamos ver como que esses sistemas funcionam. Olha, existem três grandes arquiteturas híbridas, tá? Na arquitetura paralela, então presta atenção, paralela, o motor térmico e elétrico tracionam as rodas juntos. Isso exige sincronização fina de torque e rotação. Então, essa na arquitetura paralela, motor térmico e elétrico tracionam as rodas juntos. Ou seja, o motor térmico e o motor elétrico têm que estar afinadíssimos, super sincronizados, tá? Quanto a torque e rotação. Olha isso. Na arquitetura em série, o motor térmico não move as rodas. Só o motor elétrico é que move as rodas. Então, o motor térmico apenas gera eletricidade que depois alimenta o motor elétrico. Então, aqui você percebe que nós temos múltiplas conversões de energia. Isso é complicado, porque cada vez que você converte a energia, você perde energia, tá certo? Você perde energia para fazer a conversão, é óbvio. Isso é química, tá? É química, é física, como você quiser. Agora, na arquitetura série paralela ou power split, combinam-se essas duas coisas. Ou seja, combina-se a arquitetura paralela com a arquitetura em série. E, por outro lado, cara, ela é a mais flexível, mas ela também é a arquitetura mais complexa, tá? Então, tá aí, ó. A série, como eu expliquei para você, vamos até voltar aqui, né? Térmico, paralelo e térmico, motor térmico e elétrico tracionam as rodas. Arquitetura em série, motor térmico apenas com o gerador, quem traciona é o motor elétrico. Arquitetura híbrida, né? No caso aí da paralela, o motor térmico e elétrico tracionam as rodas. E a arquitetura em série, apenas o motor térmico como gerador. Olha que interessante. Agora, quando a gente chega nessa daqui, que em teoria deveria ser a ideal, tá? Ela é uma combinação da série e da paralela. E aí tem a máxima complexidade técnica. Cara, o que significa ter máxima complexidade técnica, né? Ela é a mais flexível, mas é a mais complicada, falando em português claro. Em alguns momentos, tá, o veículo passa a ter três unidades, tá? Três unidades, imagina? Três unidades motoras. Então, muito complicado isso. Agora, veja bem, qual que é o resultado disso tudo que eu falei até agora? Mais motores, mais eletrônica, mais sincronização, e em vermelho você está vendo aí, mais custo, tá?
Alguns híbridos, cara, eles têm até três motores, três unidades, um térmico, um gerador e um elétrico de tração. Veja bem isso, são dois elétricos, dois motores elétricos, porque o motor elétrico ele serve como gerador. Então, o motor elétrico, o motor gerador e um elétrico de tração. Tudo isso tem que funcionar ó, ali, ó, encaixadinho, redondinho, em tempo real. Cara, isso não é barato. Isso não é barato, tá ok? Então aí, cara, você tem que parar para pensar, você que é adepto ao híbrido, tá? Vamos agora, então, ao ponto que nunca, ou quase nunca, aparece em propaganda nenhuma sobre carro híbrido, tá? E o que que é isso, cara? É que o híbrido, cara, ele acumula, cara, como é que eu vou te dizer? Ele acumula componentes, tá? Ele tem bateria mesmo pequena e ela também envelhece. Ele tem inversores e eletrônica de potência, ele tem conversores DC-DC, ele ou AC-DC, não, DC-DC. Ele tem sistemas de sincronização complexos, é conversor AC-DC, desculpa, saiu errado aqui no slide. Deixa eu ver se está no slide isso também. Pode ter sair, tá aqui no slide, né? Conversor DC-DC. Eu esqueci de mudar o slide. Então, cara, tudo isso custa muito caro. Ele tem que ter sistemas de sincronização, tá? Então, como você pode perceber, cara, o híbrido, ele não substitui sistemas, tá? Ele acumula sistema. Para pensar. Ele tem dois sistemas propulsores completos e uma manutenção duplicada e, cara, especializada. Você conhece alguém que mexe com esse tipo de híbrido que é vendido aqui no Brasil hoje? Eu não conheço. Eu tenho conhecimento que existe uma única equipe no Brasil, que a hora que sair da garantia, como é que você faz?